Isaías de Deus. Leva uma missão para ele. Amém? Vamos orar por ele? Pai, em nome de Jesus, graças te damos mais uma vez, te exaltamos e te glorificamos. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do teu filho, Senhor, nessa noite, Deus, em que vai apregoar, anunciar, louvar a ti, te adorar, te exaltar e render toda a gratidão para ti nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nessa noite, Senhor Deus, encha ele da tua graça, da tua sabedoria. E que ao abrir da boca desse homem, Deus, venha a tua palavra revelada sobre cada um de nós, através do teu Espírito Santo, Senhor. E que o Senhor guarde a vida dele, guarde a família dele, guarde tudo aquilo, Deus, em que leva ao nome dele nesse momento. Que seja guardado e blindado pelo Senhor. E que em nome de Jesus, Deus, fala com o teu povo, vem, Senhor Deus, nessa noite, trazendo cura, restauração e transformação. E se for preciso, traz ressurreição nessa noite sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Muito obrigado. E que o Senhor faça o teu querer nesse lugar, em nós e sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Temos até meia-noite, viu? A graça e a paz para todos, amém, igreja? Amém! Nós ficamos alegres por mais uma vez estarmos aqui nesta igreja. Essa igreja aconchegante, viu? Onde eu já falei a última vez que eu estive aqui, onde jovens têm estado aqui, jovens para a glória do Senhor Jesus Cristo, têm estado aqui para glorificar o nome do Deus vivo, o nome que trouxe a salvação para cada um deles, né? Cada um de vocês. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, eu louvo a Deus porque Deus ele tem colocado, né, seus anjos sobre a vida de vocês. Amém? O título dessa campanha está lá no capítulo 14, né, pastor? De Efésios, capítulo 3, versículo 14, lá em Efésios, né, que diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Né? Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu creio que quando o pastor ele trouxe para mim, falou para mim, ali naquela porta, não aqui, né, na igreja, pedindo para que eu viesse trazer uma palavra de Deus, eu concordo que vocês concordem comigo, que a gente fica meio atemorizado, dá um frio na barriga, né? Mas quando Deus ele nos chama, nós precisamos fazer aquilo. Mas antes de começar a trazer a palavra de Deus para a igreja do Senhor, nós que estamos aqui, eu vou junto com os meninos aqui cantar um hino. Todos conhecem, né? Eu já comecei a cantar hoje aqui, todos conhecem. E esse livro ele fala que todas as coisas não são nossas, não é minha, não é sua, não é do nosso pai, da nossa mãe, não é de ninguém. Aleluia. Nós precisamos se contentar com isso. Porque todas as coisas são do nosso Deus. Se nós temos alguma coisa aqui nesse lugar, porque Ele nos colocou para estarmos trabalhando essas coisas que é dele. Né? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha que maravilha, irmão. Porque dele, por ele e para ele é a minha vida e a sua vida. Vamos cantar, irmãos? Irmãos, eu vim para esse homem, se ele cair, vocês não fiquem. Ele tem um botãozinho aqui, mas eu não trouxe ele, viu? Qualquer coisa. Porque dele, por ele
de Paulo para o povo de Éfeso, ela tem 6 capítulos. E o capítulo que nós vamos trabalhar hoje na igreja é o capítulo 3, né, versículo 14, onde Paulo ele fala que por esta causa, né, pela causa dos gentios, ele está se dando, ele está fazendo algo por a causa de um povo que era esquecido, de um povo que era longe, eles ficavam longe do povo judeu, do povo de Deus, como diz a palavra, né? Os judeus, junto com esse povo, com os gentios, eles eram separados, porque eles viviam em discussão, eles viviam em briga. Eles eram umas pessoas que não podiam se juntar, porque se eles se juntassem, irmãos, era tragédia, era coisa difícil. Mas para que acontecesse algo extraordinário na vida desse povo, para que o amor de Deus chegasse até esse povo, foi preciso Jesus Cristo chegar na vida deles. E como foi que Jesus Cristo chegou na vida desse povo? Como ele chegou na minha vida, como ele chegou na sua vida, como ele chegou na vida dos israelitas, né? E nós vamos estudar, trazer essa parte da carta de Paulo para nós hoje. E eu quero trazer alguns, logo do início, né, onde Paulo ele fala, tem alguns textos aqui nessa carta, até o capítulo 3, tem alguns trechos que Paulo ele fala, né? E ele começa no capítulo 1 de Efésios, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele traz uma salvação para aquele povo, ele estando preso, estando aprisionado em Roma, ele traz uma salvação para o povo, para os gentios que estavam lá em Éfeso. Né? Ele estava, vamos dizer que Éfeso era uma capital separada de Roma, mas existia judeus e existia também gentios lá, né? E Paulo ele traz essa estando prisioneiro, ele tendo sido encarcerado em Roma, ele traz essa carta para o povo de Éfeso. E ele traz essa salvação, né? Dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Muitas vezes nós pensamos que a vontade é nossa de fazer algo na vida de alguém. Muitas vezes nós pensamos que a vontade vem de dentro de nós, mas aqui ele já vai dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, né? Por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, as pessoas que vivem em Éfeso, aos crentes que vivem em Éfeso, as pessoas, aos gentios que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí ele traz essa salvação dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Né? Aí o capítulo 1, versículo 3, ele fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Ele começa falando das bênçãos que Deus ele traz para a nossa vida, para a vida daquele povo. E se nós formos olhar, a capital de Éfeso naquela época era uma capital era uma capital portuária, onde existia muita gente e muitas pessoas de outras capitais passavam por Éfeso para ir para outros lugares. Então era uma capital rica. Éfeso era uma capital rica e lá estavam o povo de Deus e os gentios junto dessa capital. Mas Deus ele já vem através do apóstolo Paulo, né? Ele traz as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, aquele que morreu por aquele povo,
e morreu por nós, né? Então ele diz assim, ó, no capítulo 1 de Efésios, o versículo, esse texto do 3 ao versículo 14, ele fala das bênçãos de Deus em Cristo, né? Autor da nossa redenção. Autor da redenção daqueles que aceitaram Jesus, mas não aceitaram Jesus por aceitar, aceitaram Jesus verdadeiramente. É verdade, pastor? Quando nós dizemos assim, eu aceitei Jesus, nunca diga que você aceitou Jesus, mas diga dentro de você, eu aceitei Jesus verdadeiramente. Porque quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente, irmãos, é porque o Espírito Santo de Deus, ele está entranhado dentro de nós. Amém? Então, esse primeiro capítulo de Éfeso, ele traz, né, esta saudação. Ela traz essa saudação. E de imediato, né, ele traz a saudação e já vem colocando bênção, as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Aí o que nós podemos ver mais lá na frente, irmãos. No capítulo 14, né, capítulo 14, Paulo ele chega, o culto de hoje, ele está começando hoje, pastor, essa campanha? Está começando hoje, né? O culto de hoje, a campanha está começando hoje. E essa campanha ela fala de quê? Fala de oração, né? Por esta causa eu me ponho de joelhos. Ele fala de oração. Ele fala de algo que nós precisamos falar com alguém que nós precisamos ter intimidade. Aleluia. E se nós começarmos essa campanha hoje, orando ao Senhor, amanhã de novo, depois de novo, e terminarmos no meio dessa oração, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, louvando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, terminarmos essa campanha fazendo aquilo que apraz o Senhor vai se encher de alegria e vai trazer algo para a sua vida, irmãos. Porque Deus ele é um Deus que ele não precisa, mas Ele quer que você faça algo por Ele. Porque Ele é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo, irmãos. E tudo que é vivo, ele dentro dele, ele recebendo algo de bom, ele imediatamente, ele sendo um Deus bom, um Deus de amor, imediatamente ele traz para as nossas vidas, no tempo dele. Então, o capítulo 1, ele vai lá para o versículo 15, do versículo 15 ao versículo 23, né? Nessa carta de Paulo, ele ora pelos crentes que estavam lá em Éfeso, pelos crentes que Jesus tinha vindo para eles, os israelitas, mas pelos aqueles também, aqueles gentios que ainda achavam que Jesus não tinha vindo para ele, porque muitas vezes eles pensavam dessa forma: nós não se damos com os judeus não se dão conosco, então nós não temos nada a ver com esse Jesus, nós não vamos ser salvos. Eles pensavam dessa forma, irmão. Como muitos de nós já pensamos dessa forma, porque nós andamos no mundo, porque nós fazemos isso quando éramos descrentes, quando nós não conhecíamos ao nosso Deus, nós achávamos que nós não tínhamos salvação nenhuma, porque nós estávamos no pecado. Nós estávamos no pecado. Então aquele povo, os gentios daquela época, eles achavam que estavam no pecado e que não tinha salvação para eles. Mas através de Jesus Cristo, pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário, né? E algo que Jesus fez, que Deus fez na vida de Paulo, um homem que era perseguidor do Evangelho de Cristo, né? Ele matava os cristãos, ele perseguia o povo de Deus, e um dia ele foi lá para perseguir, para matar os cristãos, e Jesus ele cai do cavalo e dá uma cegueira nele, e leva ele para um lugar, e faz com que ele veja, e vai dizer dessa forma: agora Paulo, tu não és mais perseguidor do meu Evangelho. Aleluia! Porque agora eu vou te instruir para fazer algo muito mais do que isso. Tu vai trazer almas para mim. Tu vai trazer alma para o Evangelho de Deus, meu Pai. E foi isso que Paulo fez, né? Foram batizar Paulo, Barnabé,
batizando Paulo, e Paulo começou essa sua trajetória em Cristo Jesus. Né? E Paulo agora, ele sendo encarcerado em outro lugar, o soldado traz ele com a prisão lá em Roma, ele traz essa carta, né? E o capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23, ele fala, Paulo, ele ora pelos crentes que estão lá. Para que ele ora pelos crentes? Por que ele ora pelos crentes? Porque os crentes, junto com ele, é que vai fazer uma oração de fogo, vai fazer uma oração, fazendo com que os judeus e os gentios eles não vivam mais separados uns dos outros. Porque Deus não quer separação entre pessoas. Deus ele não quer ver você separado de ninguém. Se você tem um amigo, uma amiga, e você está de mal, está com raiva, está isso, está aquilo, ou o vizinho seu está fazendo algo que você esteja triste, vá lá, fale com ele, ore com ele e diga: Jesus, ele está comigo todos os dias, ele também quer estar com você. E eu tenho certeza que ele já chegou na sua vida, porque o crente ele faz dessa forma, irmãos. O crente ele faz dessa forma. E o capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23, ele ora pelos crentes, né? Para os crentes se fortificarem em Cristo Jesus, para ele levar esta palavra para os gentios e para os judeus. Aí no capítulo 2 de Éfeso, do versículo 1 ao versículo 10, Paulo ele traz essa palavra que fala assim: do pecado para a salvação pela graça. O que ele está falando nesse momento? Ele está falando com os gentios. Que os gentios eram um povo que se sentia mais que pecadores porque não tinha Jesus, achavam que não tinha Jesus em sua vida, mas Jesus também veio para eles. Mas eles não achavam nada disso, porque muitas vezes os próprios judeus colocavam isso em sua vida. Os próprios crentes muitas vezes colocavam isso na vida dos gentios, que ele não era de nada, que ele não podia nada, que precisava ser circuncidado para ser um israelita, um filho de Deus. E Paulo ele chega ali e ora pelos crentes, e agora ele traz uma palavra tão bonita, tão grande. E no versículo 1 ele diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele fala dessas formas para o povo de Éfeso, os crentes, os judeus e os gentios que existiam lá. Capítulo 2, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não nos qual andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, como eles achavam, né? Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Uma pessoa, irmãos, uma pessoa que vive no mundão, bebendo, se prostituindo, fazendo coisa que desagrada ao Senhor, e de repente chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, e fala todas essas coisas para ele. Vem para Jesus. Jesus vai te tirar desse pecado e vai te dar salvação. E aquilo que você fazia antes, você não vai mais fazer. Porque agora, quando você aceitar o seu Salvador em sua vida, Jesus Cristo em sua vida, você vai ter uma mudança de vida. Aleluia! Pela graça sois salvo. Quando Jesus diz assim: pela graça sois salvo,
porque Ele nos dá de graça, irmãos. Deus ele não quer nada em troca, não. Nós pedimos dízimos e oferta, né? Mas sabemos que os dízimos e a oferta é para o templo, é para ajudar os órfãos, né? Mas Deus, Ele não precisa de nada de ninguém. Tudo que Ele faz em nossas vidas é pela graça, pela sua graça e pela sua misericórdia. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, irmão, não é dom. Não é dom. Muitas vezes nós queremos fazer algo por alguém e achamos que nós somos muito graciosos. Às vezes nós queremos fazer algo por alguém, às vezes até uma migalha que a gente faz por outro, e achamos que nós somos muito graciosos com as pessoas. Mas a palavra diz: pela graça sois salvos. Isso não é dom meu, isso não é dom seu, é dom de Deus. Porque Ele é rico em amor, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça, Ele quer você por um todo, Ele quer você completamente santo, santo, santo. Ele quer que você dê o amor dEle para outras pessoas também, irmãos. Glória a Deus. Pela graça, sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu acho bonita essa palavra, diz, não pelas obras, não pelas obras que nós temos, que nós fazemos na nossa vida. Porque as obras em nossas vidas, nós fazemos pela consequência da graça de Deus em nossas vidas, irmãos. A obra que nós fazemos pelo nosso irmão, por alguém, é consequência da salvação que Deus já nos deu. É uma consequência. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo, para as boas obras, aos quais de antemão preparou para andássemos nela. Nós precisamos. Vocês que ainda não colocou na mente, nós que ainda não colocamos na nossa mente, que nós precisamos de boas obras, não para que venhamos a ser salvos, porque Deus, Jesus Cristo, já nos deu a salvação. Dê glória a Deus aí, irmãos. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, já nos deu a salvação, derramando o seu sangue precioso pelas nossas vidas. Então não é pelas obras, não é pelo que eu faço, não é porque eu acho que eu sou gracioso com as pessoas que eu vou ser salvo, porque a salvação nós já temos quando nós aceitamos Jesus Cristo também. Lá na cruz do Calvário também, quando nós aceitamos Jesus Cristo verdadeiramente em nossas vidas. Glória a Deus. No capítulo 2 e... não sei que hora é, pastor. No capítulo 2, versículo do 11 ao versículo 22, ele fala dessa forma, na carta de Paulo, né? Ele fala dessa forma: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Agora, irmãos, os gentios que eram de mal, né, eram afastados dos judeus. Agora, os judeus que eram afastados dos gentios não queriam nem ver os gentios, porque ele era mais crente, porque era filho de Deus, porque ele era um judeu, é circuncisado. Ele não podia se juntar com os gentios. Aí o crente Paulo, através de Jesus Cristo, ele chega ali naquele povo e junta aquele povo, junta os dois. Vamos dizer que nesse ajuntamento eles ficavam tudo querendo se apartar um do outro, né? E ele faz
uma reunião ali. Paulo, parece que nós estamos vendo assim, Paulo faz uma reunião ali com os judeus, nessa sua carta, né? Ele faz uma reunião de judeus e gentios. Ele quer se apartar um do outro. Aí ele traz essa palavra, né? Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. E ele fala que todas essas coisas que o Senhor tem dado aos judeus, ele também dá para os gentios. Ele fala que para os gentios e para os judeus dessa mesma forma. O que o Senhor tem dado para os gentios, ele vai dar para os judeus. O que o Senhor tem dado para os judeus, ele também vai dar para os gentios. Porque o Senhor não veio aqui nesse mundo, porque o Senhor não veio aqui morrer por mim, por você, por um povo só. Ele morreu por todos. Então somente Ele quer que venhamos a se juntar um ao outro e sejamos amados pelo Pai, sendo amando o nosso irmão também. Aí nós vamos para o capítulo 3. A vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Nesse final aqui, nesse trecho aqui da carta, os gentios eles já estão mais, eles já aceitaram Jesus Cristo e já estão com essa promessa de Deus dentro da sua vida, né? Eles já estão sabendo que eles também, junto com os judeus, eles já são salvos em Cristo Jesus, né? Aí Paulo ele traz algo para a sua vida. Paulo, através de Cristo Jesus, ele traz uma vocação dos gentios ali naquele momento. A vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. O que os gentios eles vão fazer através daquele tempo ali, daquele momento, e aquilo que Paulo vai trazer de mais fortalecimento para aquele povo, juntos os dois, né? E no capítulo 3, onde nós vamos ter o texto dessa noite, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. No capítulo 3 fala sobre a vocação dos gentios, né? E a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, que diz assim, irmãos: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Já no início do capítulo 3, ele já traz para a vida dele, né? Ele fala que ele, sendo salvo em Cristo Jesus, saindo lá do pecado que ele estava, matando, roubando, fazendo coisas erradas, mas agora ele não é mais prisioneiro daquele batalhão. Ele não é mais prisioneiro de Roma, mas ele agora é prisioneiro de Jesus Cristo. E quando nós nos tornamos prisioneiros de Jesus Cristo, irmãos, é como se nós estivéssemos livres, porque nós somos prisioneiros de Jesus Cristo para viver junto com Jesus Cristo, para fazer as coisas que Jesus Cristo fazia, para andar de acordo com o que Jesus Cristo andava. Aí nós nos tornamos prisioneiros de Jesus Cristo, irmãos. Aí nós queremos cada dia mais ser prisioneiros de Jesus. Nós queremos cada dia mais, irmãos, aprender das palavras de Jesus em nossas vidas, irmãos. Lendo a palavra, olhando cada versículo, cada capítulo que nós vamos estar entendendo, porque ele vai dar um entendimento a cada um de nós, irmãos. E naquele momento, Paulo ele trazia uma vocação para aqueles homens gentios que achavam que não eram salvos de jeito nenhum, porque viviam no pecado. E agora eles vão ser convocados para ele, junto com os gentios, ele levar a palavra de Deus para outras pessoas. Sabe por que nós somos crentes em Cristo Jesus? Sabe por que nós aceitamos também esse Evangelho de Cristo, onde ele morreu por nós lá na cruz do Calvário? Porque Jesus Cristo, ele convocou os 12 discípulos deles, falou todas as coisas para ele, andando 3 anos com aqueles discípulos,
Paulo para se fortalecer mais para pregar para os gentios. E por causa desse povo, por causa desses 12 discípulos, por causa de Paulo e por causa de muitos outros, nós somos salvos em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão aí, irmãos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Somos salvos em Cristo Jesus. E agora, esse povo que não tem aceitado a Jesus Cristo, aceitaram Jesus Cristo agora através do sangue precioso dele. E diz assim, irmãos, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, né? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada, conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender, quando ledes essa escritura, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito de Deus. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder, do poder de Cristo na vida de Paulo. A mim, olha como ele sendo grande, ele sendo um homem estudioso, ele sendo um homem absolutamente estudioso. Olha o que ele diz assim no capítulo 3, no versículo 8, irmãos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho das insondáveis. Não é pouca riqueza não, irmão. Deus, Senhor, tem para a nossa vida. Elas são insondáveis em nossa vida. Das insondáveis riquezas de Cristo. E me manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, em todos os lugares, as pessoas vão saber dessa vida que Deus tinha preparado para a sua igreja, para o seu povo. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Paulo ele finaliza aqui esse texto, capítulo 3, versículo 13, falando que aquele povo não desfalecesse com aquilo que ele estava passando para ele, se por acaso ele se fosse, aquele povo não se desfalecesse, porque ele dá continuidade ao que Paulo fez ali por eles, né? Por isso, porquanto vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, por nisso está a vossa glória. A nossa glória está em Cristo Jesus. Naquilo que Jesus ele tem dado para as nossas vidas. Se glorie na glória de Cristo Jesus. Aí, irmão, nós vamos estar finalizando esse texto onde no capítulo 3, versículo 14 ao 22, fala assim, onde está o nosso tema, né, pastor? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, pela causa dos gentios, pela causa de um povo, pela causa
de pessoas que estavam vivendo de outra forma, eu me ponho de joelho, em oração, em falar com Deus, em intimidade com o Senhor, por causa do meu. Irmãos, nesses últimos tempos nós precisamos de orar mais. Nesses últimos tempos nós precisamos glorificar mais o nome de Deus. Nesses últimos tempos, irmãos, nós precisamos exaltar mais ao Deus da nossa salvação. Ele é o Deus que nós precisamos, que precisa ser mais exaltado para que Ele mostre o que Ele é em nossas vidas, o quanto Ele já tem mostrado. E nesse capítulo, Paulo ora novamente, né? E ele diz assim: por esta causa, me ponho de pé, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, que a igreja seja fortalecida com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Tem um alicerce de amor. Os santos de amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, qual o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Irmãos, é um mês, pastor, que nós temos de oração? Um mês e 15 dias, né? Eu vou pedir assim aos irmãos, não sei se o pastor já trouxe isso para os irmãos, né? Nós estamos em oração, né, irmão? Nós lemos aqui e nós recebemos aqui de Deus que Paulo, por aquela causa, lá naquele dia, ele se prostrou diante de Deus, ele exaltou o nome de Deus. Aleluia! Por a causa do povo que era separado de Deus. E o que foi que aconteceu com aquele povo? Ele se juntou com o povo de Deus, e agora aquele povo, eles foram salvos em Cristo Jesus. Nós começamos essa campanha hoje aqui, né? Eu vou pedir a vocês que algo que eu acho que talvez não seja muito pesado para as nossas vidas. E nós sabemos que muitas vezes nós nos esquecemos, mas muitas vezes nós fazemos as nossas coisas, né? Deixamos a vida espiritual, as coisas do Senhor um pouco de lado, né? Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Nós precisamos amar a Deus primeiramente, né? E depois nós vamos amar as pessoas. Então vamos amar a Deus, irmão, nesse tempo, todos os dias orando ao Senhor. Eu sei que todos gostam de orar, com certeza, ou que se tiver alguém aqui que talvez não goste de orar, ou que não tenha ainda a habilidade, né? Muitas vezes não tem essa confiança de falar com Deus, muitas vezes não tem intimidade com o Senhor. Vamos fazer dessa forma, irmãos? Durante todo esse tempo, nós estamos também com uma campanha de oração. O pastor fez uma campanha de oração lá. Todos os dias uma pessoa ora. Todos os dias ele coloca um para orar na congregação. Então vamos fazer isso, irmãos. Todos os dias, durante esse tempo, né, de campanha, o Senhor é o Senhor. Eu creio que todos que tem aqui, talvez se não esqueçam, ou outro esqueçam, mas todos os dias o povo de Deus vai estar orando. Então, irmãos, eu vou terminar agradecendo a Deus. Eu pedi para que os irmãos fiquem de pé. Eu ia louvar o hino, mas já está muito avançado. Eu
vou orar ao Senhor. E até eu vou orar ao Senhor e depois nós vamos louvar ao Senhor, né? Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai amado, que nós temos aqui na tua casa. Obrigado, Pai amado, por essa igreja, Pai amado, que está situada aqui nesse lugar. Pai amado, que tu venha, Pai amado, trazendo vida, Pai amado, para cada um desses jovens, para cada um dessas crianças, para cada um desses adolescentes, Pai amado, e homens e mulheres que estão aqui. Oh, Pai amado, vem trazer, Pai amado, fortalecimento de vida, Pai amado, para cada um deles. Pai amado, não deixa, Pai amado, que nada, Pai amado, venha impedir, Pai amado, o teu auxílio, Pai amado, o teu fortalecimento, o teu amor, a tua graça, Pai amado, na vida de cada um deles, Pai amado. Oh, Pai amado, que tu venha, Pai amado, nos renovar a cada dia. Que tu venha, Pai amado, com a tua força, Pai amado. Que tu venha passar para cada um deles, Pai amado, aquilo, Pai amado, que através de Jesus Cristo, Pai amado, naquele dia lá, Pai amado, onde tu fizesse, Pai amado, aquele homem que era perseguidor do Evangelho, Paulo, Pai amado, cair naquele cavalo, Pai amado, e fazer com que ele tivesse que cegar, Pai amado, para novamente, Pai amado, tornar a visão a ele, Pai amado, e ele pregar o teu Evangelho, Pai amado. Pai amado, faz com que, Pai amado, desse povo que está hoje aqui, Pai amado, tenha consciência de orar, tenha consciência de levar, Pai amado, o teu Evangelho. Tenha consciência, Pai amado, que só, Pai amado, estando em ti, Pai amado, ele vai ser fortalecido, Pai amado, cada dia mais, Senhor. Oh, Pai amado, usa, Pai amado, esse pastor, usa essa pastora dessa igreja. Usa, Pai amado, as pessoas que estão à frente, Pai amado, desse trabalho, Pai amado. Oh, Pai amado, faz com que, Pai amado, ele possa cada dia mais, Pai amado, estar revelando, Pai amado, esse povo que é Deus. Esse povo, Pai amado, que tem estado aqui, Pai amado, para estar orando, Pai amado, sem cessar, Pai amado, nesse dia, Pai amado. Oh, Pai amado, me dá força, Pai amado, a eles. É o que nós te pedimos, Pai amado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo, 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 seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já sabe, né, irmãos, porque nós vivemos nesse mundo e podemos crer no amanhã, Glória a Deus. porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E Ele vive dentro de nós. Vamos cantar no Senhor? Posso crer no amanhã, porque
irmãos? Deus abençoe a todos.